Bom dia, amigos do canal Academia Olímpia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nunca se sabe em que hora o pessoal vai ver, né? Mas vamos lá. Gente, olha que interessante. Eu não conhecia o canal do Caio Breno. E aí, respondendo aos comentários do nosso canal hoje de manhã, do último vídeo publicado, alguém nos falou que ele teria, nesta live, mencionado sobre a Carrie Cassidy do Projeto Camelot e do próprio Steven Greer, né? Que teria alguma coisa que eles estariam envolvidos e tal. Bom, isso realmente estimulou a minha curiosidade e eu corri aqui para ver, né, o que seria, por causa que eu sempre recomendei o Project Camelot no meu canal aqui, e daqui a pouco se tem uma coisa que eu não estou sabendo que desabone a sua conduta, eu teria que saber para me retratar ou coisa e tal, né? A gente sempre prima pela verdade, a gente tem uma responsabilidade com a informação que a gente passa aqui. Mas o que acontece no meio do caminho? Não consegui comprovar nada ainda, porque vocês podem ver aqui aonde eu tô aqui, eu tô na metade do vídeo ainda, é uma live de 1h e pouca, então tem bastante coisa ainda pela frente. Então ele ainda não falou da Carrie Cassidy do Projeto Camelot, mas vamos ver se vai ser falado ainda. Mas o que me chamou muita atenção e eu tive que correr, gente, para fazer esse vídeo para vocês, foi uma coisa que ele falou que é muito interessante, e eu fiz um link com várias outras coisas que eu já tinha estudado há bastante tempo, e foi muito interessante, tá? Então neste vídeo aqui o Caio Breno ele fala alguma coisa em relação aos homocapenses, que esses dias eu botei a cara em rudes, né? Aqui, e esses homocapenses eles são... Aqui a Karen Rudis, ó, esse é o vídeo dela que eu falei, que ela fala que os homocapenses estão ainda dominando todo o sistema econômico e coisa e tal, né? Eu quero que vocês vejam lá, muito interessante tudo isso. Mas o que eu quero abordar realmente aqui agora é a parte que o Caio Breno fala nos homocapenses, e ele diz, e ele, segundo os estudos deles, aliás, assim, ó, foi a primeira vez que eu vi o canal dele, mas eu gostei muito primeiro, eu não vi nada que destoasse de tudo que eu estudei. Então o que ficou evidente ali é que é um cara que sabe bastante, que se aprofundou bastante no assunto, sabe muitas coisas que eu nunca tinha ouvido falar, eu acho que eu vou aprender bastante com ele também. E enfim, vamos adiante, né? A primeira impressão foi muito boa. E quando ele falou dos homocapenses, ele tem uma informação que ele passou ali que eu achei interessante, é que a questão do sangue azul, que eles teriam a pele verde e o sangue azul. E aí nós temos duas crendices populares, ou dois dizeres, né? Que uma que os homenzinhos verdes vindo de Marte, então tem uma raiz isso aí, né? Isso gera uma certa lenda, vamos dizer assim, então não vem do nada. Eu só quero fazer uma pequena alusão, gente, para vocês verem como é que é essas coisas, né? Esses dias eu fui falar com um amigo em relação a plantar bananeira e parece que não tem nada a ver, mas olha como é que é. A questão do dito popular, né? De plantar bananeira, e tem uma técnica de plantar a bananeira de cabeça para baixo, para que ela forme tipo um anzol onde ela nasce, ou seja, o broto vai de cabeça para baixo, ele faz uma curva debaixo da terra para depois sair. Quando ele faz essa curva debaixo da terra, que vai lembrar um anzol, depois ela nascida, embaixo fica parecendo como um cabo de guarda-chuva, assim, né? Aquilo ali ajuda a ancorar a bananeira e impede com que ela tombe com o peso do cacho, ou coisa assim. Então é uma técnica utilizada, né? E daí eu tava me lembrando que desde pequenininho, quando alguém caía de ponta cabeça e tal, eu já ouvi o meu pai e outros antigos dizer, quis plantar uma bananeira. Quando nós brincávamos na piscina e a gente ficava com as mãos no fundo da cabeça, de cabeça para baixo, e botava as canelas para fora da água, nós adorávamos fazer isso quando era criança, a gente dizia plantar bananeira embaixo da água. Então plantar bananeira, no dito popular, relacionado com uma queda de cabeça para baixo, coisa e tal, é muito antiga. E agora quando eu fui ver essa técnica de plantar a banana de cabeça para baixo para ela enraizar, eu percebi que aonde está a raiz do dito popular. Então, às vezes, os ditos populares têm umas raízes, né, uma origem, e quando a gente vai pesquisar, isso passa a ser muito mais interessante do que a gente imagina, e às vezes confundo em verdade. Como é o caso os homenzinhos verdes de Marte, então. Então, pelo que ele coloca ali, esses homocapenses, eles tinham a pele esverdeada, daí a origem do ditado,
e também o sangue azul. E outra coisa que desde pequeno eu ouço quando se retrata a elite, quando o pessoal quer falar, né, dos nobres, coisa e tal, diz-se sangue azul, fala-se no sangue azul. Então, agora eu acabei de ter uma explicação da origem do sangue azul. E aí então, só que claro, no dito popular, como a gente nunca viu ninguém se cortar e sangrar azul, sangue é vermelho, e a gente imagina que os seres da nobreza, os descendentes dos reis e coisa e tal, que eles têm o sangue vermelho e que isso é só uma analogia, uma coisa, parece que não. Quando a gente vê aqui assim, ó, e isso é o grande link, é o grande gancho que ele deixou que eu quero fazer hoje para vocês. Olha como é interessante, né? Vindo de um dito popular com alguma coisa muito mais profunda, né? Então, segundo aqui o nosso amigo Caio Breno, o transportador de oxigênio nos humanos, ele é o ferro. Por isso que o nosso sangue tem a cor avermelhada, tal da hemoglobina, como eles dizem. E no caso do sangue azul desses seres aí, que seria baseado em cianina, o transportador é o cobre e não o ferro. Por isso a diferença de coloração. Então, pelo que eu estou vendo aqui, que estão colocando, existe uma origem física real, né, na coloração do sangue. Então, realmente, quando eles se cortavam, o sangue era azul em função disso aí. E aí, gente, a gente começa a se perguntar, mas isso é só crendice, é falácia, dito popular. Gente, então, olha como a gente não percebe, como a gente não faz as ligações que nós deveríamos fazer, né? Provavelmente resultado do sistema prussiano de educação, onde a gente não raciocina mais sobre as coisas, a gente só pega as coisas mastigadas, já joga pro estômago, engole, toma como verdade e não para pensar no que estão empurrando goela abaixo da gente, né? Então, se a gente vai pensar na coisa de todo mundo sabe que filho de rei, futuro rei será, né? Na hierarquia monárquica, a gente sabe que assim, o filho do rei, geralmente o primogênito, aí tem aquelas coisas todas de hierarquia, né? E aí então nasce o príncipezinho, porque é filho da realeza, meritocracia nenhuma, pode ser o maior panaca do mundo, mas tá lá, a tendência é que ele seja um rei, vai viver em berço de luxo, coisa e tal. E nós, réis pobres mortais, desde o nascimento, temos que se ferrar, né? Direto. Não tem essa questão de descendência te garantir uma posição na vida, né? Ou tu te vira ou tu te ferra, meu nego. E não tem história. Então, mas aí o que eu quero chamar a atenção é essa questão da nobreza da linhagem. Então, vamos lá. Agora vai começar a ficar interessante aqui. Então nós temos o Caio Breno dando uma explicação científica de como é que é a questão do sangue azul e como é que é a questão dos homo capenses, né? Então vamos eu juntei várias fotos aqui para falar um pouquinho de cada coisa. Então, primeiro vocês estão vendo aqui no cantinho, né, os coneheads aqui, os cabeça de cone. Mais um exemplo, né, do primado negativo, controle cognitivo de memória implícita. Então, tudo que existe de fato aí, né, toda a realidade que está oculta aí, ela é retratada nesses filmes, tipo essa baboseira, é uma baboseira sem ofensa, por causa que é uma comédia, é uma baboseira. Mas, como eu sempre digo, eles colocam elementos da realidade dentro de uma ficção, de uma comédia ou de uma bobagem como essa. Quando a gente vê isso aí, a gente já, né, segundo o controle cognitivo da memória implícita, a gente já registra isso lá no não existe, é ficção, é bobagem. E quando a gente se depara com alguma pessoa, que nem essa aqui, que é a Karen Rudis, aqui embaixo. Então, essa é a Karen Rudis. Então, o que nós estamos falando, gente? Aí vocês vão lá, quem é Karen Rudis? Procurem, vão lá, pesquisem. É uma ex-executiva do Banco Mundial, não é uma caixa do Banrisul ali da esquina que tem uma ideia e que vem falar sobre economia. Não, nós estamos falando de uma ex-executiva do Banco Mundial. E ela diz que ela tem a consciência. Eu não me lembro, faz bastante tempo que eu assisti essa entrevista, falei bastante sobre isso, mas pelo que eu me lembro, gente, alguém nos comentários alguém pode confirmar ou refutar,
né? Talvez minha memória esteja me pregando uma peça, mas parece que ela esteve numa reunião onde estava lá um desses Homo capenses. Tu entende? É uma reunião fechada, e aí no próprio vídeo que eu falei de vocês antes do Caio Breno, ele também diz lá que essas criaturas andam até hoje por aí, né, disfarçadas e escondidas entre a gente. Então faria todo sentido, né, gente? Que o que ela tá falando passa a não ser tão loucura assim. Só que quando a gente vê, que nem aqueles filmes lá, né, a gente nem pode culpar as pessoas que quando vê isso logo pela primeira vez atribuem isso a loucura, a viagem, tá viajando na maionese, coisa e tal. Porque é vítimas do primado negativo, né, pessoal? É esse tipo de coisa aqui, ó, o controle cognitivo da memória implícita. Por isso que é tão difícil falar sobre essas coisas, e por isso que, né, muitas das coisas, quando a gente vê, as pessoas automaticamente elas já refutam, elas não se aprofundam em muitas coisas, porque o primeiro arquivo que é lançado na memória deles quando eles veem isso aí, devido ao controle cognitivo da memória implícita, é que são coisas irreais, inexistentes, ficção e que não devem ser levadas mais a sério. Então isso já é refutado automaticamente, sem que a pessoa faça uma análise mais profunda dos fatos. Então aqui a gente começa a ver uma série de exemplos. Então está lá Karen Rudis falando que eles têm a dominação econômica mundial. Quando tu começa a estudar mais a fundo, gente, tem o canal do Ozzy Pena, maravilhoso, que ele fala de tudo lá, das questões antigas, não só da Tartaria em tecnologia, mas de como começou essa máfia judia, o controle do capitalismo, ou seja, o Ozzy dá um banho nessa parte aí muito legal, ele traz muita informação. E aí tu vê o dólar americano, olha só a carinha dos caras que estão ali, né? Por que no dinheiro? Nessa mesma reportagem aqui tem uma outra parte da matéria que mostra a simbologia em várias notas, gente. E, cara, então tem que pesquisar. Pesquisem direitinho isso aqui que vocês vão ver lá quanta informação tem. E aqui assim, ó, outra coisa que o Ozzy já colocou bastante também, nessa hierarquia que vem lá dos jesuítas e, né, até a máfia tá aqui no meio, gente. Os maçons, né, Opus Dei, o Clube de Roma, os Illuminati, o Banco Internacional, enfim, por aí afora. Então não falta matéria e estudos de como tudo isso surgiu, né? Cara, isso vai muito longe. Olha que interessante aqui embaixo, ó, raça humana é uma coisa, elite, Vaticano, sociedades secretas e judeus, outra totalmente diferente. Então, cara, eu não li essa matéria toda aqui, né? Mas pelo que eu tô vendo aqui é um resumo de tudo que eu já vi por aí e, né, condiz muito com a realidade. Então vamos voltar lá para os Homo capenses, gente. Tá aqui, ó, né? Então a prova de que eles existem, nós temos registros arqueológicos que comprovam isso. Putz, eu ainda esqueci, eu queria baixar também imagens da múmia de Nazca. Mas tá tão rico o negócio aqui que nem vai fazer falta. Mas procurem lá múmia de Nazca e vocês vão perceber que trata-se também de Homo capense, né? É um ser tridáctilo, que tem 3 dedos, e é Homo capense. E eu não posso deixar de falar agora, cara, sobre uma coisa que aconteceu na minha vida que, putz, cara, se eu tivesse uma máquina do tempo, voltar no tempo para perguntar de novo uma oportunidade que eu deixei escapar. Nós fizemos uma reunião num grupo de estudos ufológicos uma vez, onde uma integrante ela falou ter conhecimento e contato, ou seja, ela já conversou com uma pessoa que ela só tem 3 dedos. E não é um defeito congênito, é da espécie dela, da hibridização, ela convive com as pessoas, tudo. E foi falado por cima, e como eles estavam falando lá no meio da palestra deles, e eu não quis interromper no momento, e depois quando se abriu a sessão de perguntas, foi para um lado, foi para o outro e coisa e tal, a gente veio embora, eu acabei não perguntando para a pessoa, mas quem é essa pessoa que vive entre nós, que está aí até hoje, né, e que que é um descendente dessa raça tridáctila, né, e eu perdi essa oportunidade, nunca mais encontrei a pessoa, não consegui perguntar mais, mas isso foi muito louco, quem sabe um dia a gente ainda, né? Então parece que descendentes desses seres estão comumente vivendo com a gente aí, né? Tridáctilo na mão e no pé. Então olha que interessante.
E mais coisas sobre os Homo capenses aqui, né? Os Homo capenses são apenas uma das satânicas inteligências não humanas que estão ocultas na Terra. Eu acho que tem algum sentido nisso aqui. Falei em Matrix, olha que interessante. Agora, alguns dados genéticos aqui, né? Então eu me lembro que numa roda de familiares na praia, lá nós conversando um pouco sobre isso, né? Que caiu no assunto lá, de uma forma muito surpreendente, por causa que ninguém crê nesse tipo de coisa de ufologia e tal, mas enfim. E aí disse, não, Luciano, mas aquilo ali é resultado, foi feito já uma matéria disso, disseram-me eles, né? É resultado de um enfaixamento craniano que as pessoas faziam nas crianças para modificar o crânio. Ok, isso realmente existiu. Agora vamos olhar um pouquinho a respeito disso, né? Primeiro, por que aquela tribo fazia esse enfaixamento no crânio para que ele ficasse alongado, né? Aí é a pergunta, onde a porca torce o rabo, como diria meu falecido pai, né? Porque eles queriam parecer-se com alguém que eles admiravam muito. Porque os humanos são assim, gente. Eu já vou voltar aqui pro Homo capense e os crânios alongados. Mas ver qualquer pseudo-celebridade, né? Porque hoje, vocês me perdoem a expressão, mas hoje nós temos aí uma artista brasileira que fez, me desculpem falar sobre isso, mas que fez uma tatuagem no ânus, né? E aí agora foi reconhecida como uma das celebridades aí por uma outra revista aí, né? Por uma outra. Então tu vê que o mundo tá todo distorcido, é uma porcaria. O conceito de celebridade, hoje qualquer um que faz qualquer bosta, qualquer porcaria, né? Mas que corrobore com os planos da cabala ali, de emborrecimento, de empobrecimento de espírito da raça humana, então tá de acordo, né? Então é considerado uma celebridade. Então uma pessoa dessas aí, se ela aparecer com uma jaqueta vermelha com bolinha cor-de-rosa, tu pode ver que no outro dia vai estar cheio de gente com uma jaqueta vermelha de bolinha cor-de-rosa pra aparecer com a tal lá. Aliás, vamos ver quantos vão querer fazer uma tatuagem no rabo também, né? Pelo amor de Deus. Me perdoem esse à parte, mas só pra ver que é estupidez humana. Então não, e da onde que vem esse negócio de querer se parecer com as pessoas que tu admira? Seja lá o motivo da admiração, né? É do ser humano, gente. Então, as crianças, né? Porque os pais queriam, só que pelo menos eles eram muito menos burros do que nós, né? E o conceito de celebridade deles, pelo menos, né? Era um pouco menos ridículo e pobre do que o nosso, que pelo menos eles tentavam se parecer com os deuses, né? Ainda que falsos deuses, né? Na verdade, eram alienígenas que querem tomar o controle da Terra. Ou melhor, que sempre tomaram o controle da Terra e que querem permanecer no controle da Terra. Isso aqui acaba ficando mais uma prova do que a gente fala de que não tem alienígena ruim querendo vir dominar o planeta. Os ruins já estão aqui, pessoal. Vocês estão vendo? Então, quando a gente fala dessa raça não humana, eles estão aqui, nós temos a prova arqueológica, era a palavra que estava me faltando. Nós temos a prova, nós temos um registro arqueológico disso aqui. Então, nós temos o registro arqueológico, nós temos diversas culturas falando que eles eram deuses, e nós temos alguém dos tempos atuais dizendo que são eles que estão no controle da economia global, no Vaticano. E aí quando fala no Vaticano, a gente pensa também na mitra, que é aquele chapéu enorme lá que os papas usavam, né? Pra quê? Pra esconder o crânio alongado, gente. Já que o rosto aqui é muito semelhante, se escondesse só a cabeça, ninguém sabia se aquele cara era humano, se não era. Então essa era a forma de eles andarem entre nós sem nós percebermos que eles eram diferentes da gente, sem levantar suspeitas. E tem uma outra coisa, gente. Pra que alguém ia inventar um chapéu comprido como a cartola? Pra esconder esse tipo de coisa. E aí eu e a Mariana falando sobre isso hoje de manhã, também chegamos à conclusão de que a cartola era um chapéu que dava status para a pessoa.
Era um chapéu usado pela elite. É claro que tu vai ver muito filme com vagabundo usando cartola, mas normalmente é a cartola que eles acharam no lixo. Como a gente falou e riu sobre isso, né? E também mais uma forma de primado negativo, controle cognitivo de memória implícita. Agora vamos voltar aos registros arqueológicos dos Homo capenses. E vamos voltar à questão das crianças que faziam o enfaixamento no crânio para se parecer com os pseudodeuses, né? Se apresentavam com poderes sobre-humanos na época, porque realmente não são humanos, é claro que a humanidade, né, sem conhecimento, sem cultura, iam imaginar que eles eram deuses, né? Então, para aparecer-se como deus, ou até como uma homenagem aos deuses, né? E agora, quando é feito um exame de DNA, e não só o exame de DNA, como tem outras coisas, que no crânio humano nós temos uma sutura sagital, né? Que tem aqui. E no Homo capense, essa sutura sagital, que é comum em todos os humanos, não existem. E tem outras diferenças na densidade, na espessura da massa do crânio, na capacidade do cérebro que fica aquele deles. Tem um cérebro muito maior do que o nosso, daí os poderes psíquicos que eles tinham, né, por ter o cérebro muito mais avantajado que a gente. Então são várias coisas. E quando a gente parte para o DNA, se tu for pegar o DNA de um cérebro humano que foi alterado, tanto no DNA nuclear como no mitocondrial, eu quase ia dizer hipocondríaco, o DNA mitocondrial, né? O mitocondrial é o originário da mãe, o nuclear é o do pai. Então quando tu pega o mitocondrial e o nuclear do ser humano, ambos têm a origem humana. Quando tu pega o mitocondrial e o nuclear do Homo capense, daí, pelo que eu me lembro dos estudos, é que o mitocondrial é humano, mas o nuclear, tcharam, desconhecido, não pertence à raça humana. E aí é uma coisa de louco, né? Então aí a gente começa a perceber que tem indício, tem aí estudos que falam, tem as provas empíricas, e a gente junta tudo isso aí e fica muito na cara. Aliás, fica tão na cara que é o que eu vivo dizendo pra vocês. Quando a coisa tá muito na nossa cara, quando eles esfregam na nossa cara, a gente não enxerga. A gente tem que se afastar um pouco para ter uma visibilidade um pouco melhor disso, né? Então tá aí, os Homo capenses, né, os crânios alongados do Peru, aí eu tenho os paracas, o famoso crânio paraca 44, que é o que foi estudado. Aí vocês vão atrás das palavras-chave que eu estou falando aqui, e olha como eles juntam tudo isso com os judeus, né? E aí é onde eu entro na parte que o Ozzy fala bastante, tem muitos canais que falam, né? Aquela história de siga o dinheiro, né? De como esse povo aqui, eles colocaram dinheiro para ajudar o Hitler na Segunda Guerra Mundial, de como eles levantaram a Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial e empoderaram para que eles pudessem fazer tudo aquilo na Segunda Guerra Mundial, né? Mas a gente não sabe muito de história, essas coisas passam batido e a gente acaba nem dando por conta. E agora, desde que ocorreu a Segunda Guerra Mundial, tem esse mesmo grupo de investidores da elite aí, né, gente? Provavelmente os descendentes dessa patotinha aqui, se não descendentes físicos, descendentes ideológicos, com certeza. Mas que é os que estão no comando até hoje aí, gente, né? Dessa galerinha aí. E como eles manipulam tudo da economia para ter o domínio. As provas todas que nós temos de que existe uma elite escondida aí, fazendo gato e sapato da economia. Tá, lembrei o que eu queria falar. Desse grupo aqui, ó. Que os descendentes desses caras que mandam até hoje, então, como eles ajudaram na Primeira Guerra Mundial a Alemanha se tornar o que ela se tornou na Segunda Guerra Mundial, investiram nos alemães e depois investiram, né, nos aliados para que ganhasse a Guerra dos Alemães, ou seja, eles investiram dos dois lados. Lembra o que a gente sempre fala aqui, de uma cabeça e dois braços? Eles jogam sempre dos dois lados, quem ganha o lado deles sempre. E desde que terminou a Segunda Guerra Mundial, tem vários documentários, tem vários estudos desses de Siga o Dinheiro, de gente muito séria, que faz um trabalho muito interessante aí, que está mostrando que esse mesmo grupo que investiu nessa Segunda Guerra Mundial, logo depois que eles fizeram o mundo acreditar que tinha que lutar contra o nazismo, contra o Hitler,
né, a bola da vez passou a ser os chineses. Então eles começaram, já desde a Segunda Guerra Mundial, nessas últimas 4, 5 décadas aí, 6 décadas mais ou menos, né, a investir direto no nosso país oriental do Dragão Vermelho, né, os Xing Ling lá. Então agora a gente está vendo uma nova narrativa sendo construída muito semelhante ao que foi construído na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial espalharam para o mundo que o mundo deveria combater o nazismo. Agora, qual que é a bola da vez? Agora estão querendo convencer que o mundo tem que lutar contra o comunismo. Né? E de novo, são as mesmas pessoas que estão empoderando os comunistas, mas que também, de certa forma, empoderam o lado que vai lutar contra os comunistas. É muito complexo isso, é muito complicado, gente. Aí é por isso que eu digo para vocês, nós temos aqui duas pessoas que parecem totalmente opositoras dentro da outra, dos dois principais governistas que nós tivemos aqui, né, absolutamente representante da direita e outro da esquerda, como a gente vê. E como eu trouxe para vocês aqui, a gente vai ver quem é que está patrocinando. Em ambos os casos, tu vê as mesmas pessoas patrocinando os dois. Né, eu mostrei para vocês a reunião feita com o Bolsonaro lá no Clube dos Rockefeller. No clube não, numa organização lá que é dos Rockefeller, cara. Ou seja, é grana dos caras que veio pro Bolsonaro, é grana dos caras que vem lá pro outro lado também. E a gente, né, polarização, eles criam os polarizadores. Na verdade, é tudo farinha do mesmo saco, que responde à mesma agenda, e a gente aqui perdendo tempo, fazendo campanha para político, acreditando em democracia. Vão estudar bem direitinho democracia, né, e vocês vão descobrir que não tem nada a ver com o que eles ensinam. Então eles criam uma palavrinha, eu gostei muito da definição que o Enéas, num programa do Jô, né, lembra? Meu nome é Enéas! Né? Gente como aquele cara faz falta aqui. E quando apareceu era um louco, né? Ninguém dava bola pra ele. Mas olha o que aquele cara sabia das coisas. Então Enéas, o Jô fez uma brincadeira com ele para ele juntar a palavra democracia num discurso com uma outra bobagem. Aquelas coisas que tu vê que é bem rede de esgoto mesmo, né? E, no entanto, ele se saiu muito bem quando ele foi falar do conceito de democracia. Aí ele já deu uma curva no Jô, que o Jô até mudou de assunto ali, né? Porque o interesse deles é adormecer a população e não acordar. E aquilo que o Enéas falou já naquela época é uma realidade absoluta e incontestável para quem já abriu os olhos. Que democracia é uma palavra inventada para que as pessoas imaginem, né, que elas tenham algum poder diante ou como é que eu posso explicar isso? Que as pessoas tenham um poder e que eles escolhem uma pessoa que representa o seu poder, que falará por eles, né? Então eles ficam sempre procurando escolher essa pessoa certa, só que quando chega lá, a pessoa certa, por incrível que pareça, se ela é bem intencionada, ela não tem o poder de fazer, ou ela é transformada, ou ela é modificada. Dizem que o poder corrompe as pessoas. Eu não sei se é o poder que corrompe as pessoas, ou se é as pessoas que já estão no poder e que corrompem os recém-chegados ao poder. E essa corrupção pode, às vezes, não ser uma coisa mal intencionada do corrompido. Por exemplo, um cara entra cheio de boas intenções, e se ele é um cara que ele tem uma habilidade de produzir, de resolver, de criar, ele é um cara efetivo, né? Ele vai ser cancelado, ele vai ser anulado, ele vai ser ameaçado, né? Então as pessoas às vezes que entram super com vontade de fazer as coisas do bem, né, dentro do nosso conceito de bem e mal aqui na nossa terra, porque agora está ficando complicado falar em bem e mal. Então nós temos que, quando for falar em bem e mal, nós temos que falar do conceito terreno de bem e mal, da nossa ótica. Parece que a gente não pode falar em bem e mal quando tu vai falar de exopolítica, por exemplo. Mas voltemos ao conceito terrestre de bem e mal, ok? Então é tudo isso que nós estamos explicando para vocês, né? Cabe muitas divagações, cabe muita coisa, mas resumindo para dar um pito final nesse nosso vídeo de hoje. Os Homo capense existem, eles estão por aí, nós temos duas cabeças, ou melhor, uma cabeça que manda nos dois braços, isso é para criar a polarização, né? Polarização é o que mais a gente vê aqui.
E aí eles criam a democracia para a gente acreditar que tem alguém que nos representa, só que, de novo, se é alguém de boa vontade, esse alguém ou ele é corrompido ou ele é ameaçado e ele acaba sendo neutralizado, ele não consegue ir adiante, e eles acabam promovendo aos níveis máximos de poder as pessoas que pensam ou que agem de acordo com os planos que eles têm. Então, ou se não é de acordo com os planos deles, são pessoas que podem ser manipuláveis. Aí só uma coisinha muito rápida, mas Luciano, como que eles são manipuláveis? Já falei em outros programas, mas para quem está chegando agora, lembram-se do Edward Snowden? O Edward Snowden revelou que era feito uma espionagem dentro da inteligência americana lá. E essa treta do Edward Snowden, inclusive, gerou um pito aqui, né, no Brasil, que a nossa presidenta, segundo ela se intitulava, Dilma Rousseff, deu no próprio Barack Obama, né, dizendo como que vocês estão espionando, porque foi dito que estavam grampeados até os telefones da Dilma e de gente, né? Por que isso, pessoal? Para descobrir onde estão os podres dos políticos. Então eles vão lá, espionam o político, descobrem que ele é corrupto, descobrem os podres deles, né? Aí depois eles vão lá e investem dinheiro, né? Se reúnem com essas pessoas. Então vamos lá, vamos pensar. Mas Luciano, será que tem alguma factualidade o que tu está falando? Pensemos na realidade do mundo que nos cerca. Nós temos algum indício de que o nosso filho do nosso presidente, o Flávio Bolsonaro, se meteu em alguma coisa ilegal? Parece que temos, né? Não se fala mais muito nisso, mas a história do chocolate, as vendas dos apartamentos, tem muita coisa muito obscura dentro daquilo ali, né? Que não está vindo à tona. Será que não foi isso que o pessoal da espionagem que foi mencionada pelo Edward Snowden, descobriu aqui no Brasil, e não seria esse o podre que seria utilizado para tentar manipular o presidente Bolsonaro? Fica só a pergunta, ou seja, nos comentários do meu último vídeo lá alguém dizia, mais um teórico da conspiração aí. Aí eu nem respondi pro cara, né? Mas aí tu vê tudo isso esfregado na tua cara e tem alguém ainda acha que nós somos teóricos da conspiração. Então é factualidade em cima de factualidade, empirismo em cima de empirismo, né? Tudo aí comprovado, mostrado, a gente vai aqui, faz os links para as pessoas entenderem como as coisas se encaixam, tudo nesse grande quebra-cabeça, grande e infeliz quebra-cabeça, mas não... teóricos da conspiração. Então, pessoal, complicado, né? Estamos aqui vivendo tudo isso aí e vamos ver aonde tudo isso vai dar. Então, homo capenses existem, estão dominando a nossa economia. Tem a explicação até do sangue azul, vejam lá com o Caio Breno. Estudem isso aqui tudo, estudem o DNA, né, a origem, e essas coisas que são muito interessantes. E aí, para quem ainda não conseguiu fazer esse link de quem domina, como domina, e como é que funciona a nossa economia, e aí vai chegar à conclusão de que este crash econômico que todos os economistas estão falando agora, vai ter um reset, vai ter um crash econômico, a bolha vai estourar. Né? Os avisos são incessantes, né? Toda hora estão falando. E aí não vê quem não quer, não faz o link quem não quer. Sem mais me despeço, gratidão pela paciência, meus queridos amigos, e é isso aí. Vamos adiante.